paz do Senhor Jesus Cristo, a amada Igreja de Deus e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o Marcelo Santana de Moraes e que Deus abençoe grandemente. Estou passando para compartilhar uma palavra da parte de Deus ao nosso coração e eu creio que grandemente Deus falará conosco em nome de Jesus. Quero trazer para os irmãos aqui Mateus 25, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que está escrito assim: E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Versículo 34. Aleluia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Verso 36. Estava nu e vestiste-me. Adoeci-me e visitaste-me, tive na prisão e foste-me ver. Verso 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Verso 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Verso 40. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Continuação do texto. Tive sede e não me deste de beber. Verso 43. Sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste-me, e estando enfermo na prisão não me visitaste. Versículo 44. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Versículo 45. Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Versículo 46. Irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados e queridos, aqui do capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31, nós tiramos vários ensinamentos, vários princípios do reino para aplicar na nossa vida, uma vez que nós somos servos de Deus. Aqui está recheado de tantas revelações. Aqui nós vemos que o fruto do Espírito, quando ele produz na vida de um ser humano, quando o Espírito de Deus, ele se apodera da vida de um ser humano, naturalmente acontecem as obras sobre a sua vida, naturalmente ele começa a trabalhar para Cristo, e às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo algo maravilhoso para Deus. Porque se você vê aqui os textos, que quando o Senhor separa, porque naquele grande dia vai haver uma separação, o Senhor colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Ou seja, em uma linguagem figurada, numa linguagem simbólica, onde o Senhor está representando dois tipos de pessoa. Um tipo de pessoa é ovelha, outro tipo de pessoa são bodes. Ou seja, os bodes podem ser as pessoas que não receberam o Evangelho, ou que receberam, mas se desviaram e não voltaram para o caminho da verdade. Pode ser aqueles que há uma meia convenção, mas que não foram convertidos na sua plenitude. Um pé na igreja e outro no mundo, fazendo a vontade de Deus e fazendo a vontade do mundo.
os homens violentos, os homens espancadores, os homens que usam do evangelho para se beneficiar a si mesmo e vendendo o evangelho de Cristo e comercializando a palavra de Deus. Este se enquadra dentro daqueles que se diz a Escritura bode. As ovelhas são aquelas pessoas que é direcionada por Deus. As ovelhas são as pessoas que verdadeiramente alcançou genuinamente um novo nascimento, tem a vida direcionada pelo Espírito de Deus. Verdadeiramente houve o nascimento, o seu caráter, as suas atitudes, as suas ações, elas foram transformadas pelo poder e a operação do Espírito do Senhor. O novo nascimento, o caráter de Cristo, é quando os frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, é plantado no nosso coração. E nós vemos que nós não precisamos mostrar algo para alguém. Nós vemos que nós não precisamos olhar na nossa volta, ver se tem alguém vendo aquilo que nós estamos fazendo. Pois quando o Senhor Jesus, uma vez que nós somos o templo, Ele está sobre nossa vida, nós fazemos e nós praticamos o amor naturalmente. E às vezes a gente nem percebe, mas é porque nós somos impulsionados, nós somos levados a praticar as boas obras, ou seja, visitando os enfermos, visitando a prisão, alimentando o que tem fome, estendendo a mão ao caído. É tudo isso. Eles não entenderam, os justos vão dizer: Senhor, quando te fizemos isso? Isso significa que eles não lembram quando fizeram e quando estava fazendo, mas o Senhor que está em cima no alto céu, e pelo seu Espírito aqui enche a terra, Ele contempla todas as coisas e vê cada obra que nós fazemos, seja ela boa, seja ela má. E nós vemos aqui esta grandeza. Então, obras, o homem não é salvo pelas obras, mas pela graça. O que é que significa isso? Significa que nenhum ser humano ele é salvo porque ele prega, porque ele expulsa demônio no nome de Jesus, porque ele opera sinais e maravilhas. Não, tudo isso nós somos salvos pela graça, mas uma vez que nós recebemos a graça, tem que haver as obras, porque a fé sem obra ela é morta. Então, se a fé é um dom do Espírito de Deus, está sobre a minha vida e sobre a tua vida, isso significa que o Espírito de Deus habita sobre a tua vida. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, é logicamente que os frutos vêm junto com o Espírito. Isso significa, eu tendo o Espírito, eu também tenho obras efetuadas pelo Espírito de Deus através da minha vida, levando o Evangelho e sendo um espelho para o mundo, se portando com o caído, se importando com o necessitado, curando os enfermos, isso em dois campos, espiritual e físico, pois devemos alimentar aqueles que têm fome e que sabem que há uma necessidade de comer pela a palavra que é o pão da vida. Devemos alimentar aquele que tem fome, porque está faltando um alimento, está faltando um gás, está faltando uma roupa. O alimento aqui se aplica em dois campos. Primeiro é espiritual, a palavra é o pão da vida, o Espírito de Deus é a água da vida, e tem muitas terras sedentas, precisando de vida, de frutificar, terra infértil. Mas quando a palavra é semeada, quando a palavra é pregada, algo começa a acontecer na vida dessas pessoas, que a Bíblia coloca como deserto, porque não frutifica, não tem vida, porque a água da vida ainda não desceu sobre a sua vida. Então nós entendemos um desses princípios dentro desses textos, desse contexto, para aplicar na nossa vida. Mas eu quero chegar num lugar diferente dentro daquilo que a gente leu anteriormente. Preste bem atenção. O versículo 34 e o versículo 41 está escrito assim: então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O versículo 41 está escrito assim: então dirá também aos que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Preste bem atenção. Aqui nós temos os benditos, 25, versículo 34. Aqui nós temos os malditos, 25, versículo 41. O Senhor apartará naquele grande dia. Haverá uma separação entre bode e ovelhas. E outro princípio nós vemos aqui para aplicar na nossa vida. Naquele grande dia do juízo, muito será colocado à direita e muito será colocado à esquerda, no arrebatamento e no juízo.
E ali haverá sentença, onde será inaugurado o lago de fogo, que é o lago de fogo e enxofre de Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que é o juízo do trono branco. E aqui nós vemos aqui outra coisa, o versículo 41, está escrito que: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Preste bem atenção. O fogo eterno, a perdição, não foi preparada para o homem. E aqui joga por terra a doutrina, a teologia da predestinação, de que homens, pessoa nasce para ser salva, ela pode fazer o que quiser, mas ela vai ser salva. E que outros nascem para ser perdidos, ainda que eles façam todo esforço do mundo, eles vão se perder, porque Deus o predestinou para se perder e Deus o predestinou para se salvar. Não existe isso. Somente esse texto lança por terra todo esse ensinamento. Por quê? Porque o inferno não foi preparado para o homem. O lago de enxofre, o lago de fogo aqui é o lago de fogo de Apocalipse capítulo 20. O inferno é uma coisa onde o homem morre, quando ele perde a salvação, a sua alma já desce para o inferno, esperando o dia do juízo, esperando o dia da ressurreição do corpo. Mas no dia do juízo surgirá um lago de fogo, onde os corpos unificados com seu espírito, depois da sentença recebida diante do trono branco, será jogado no lago de fogo. Esse aqui do versículo 41 é o lago de fogo. Isso acontecerá após o juízo, depois dos 1000 anos. Então, irmão, entenda bem que o que esse texto fala. Foi preparado para o diabo e seus anjos que pecaram na plenitude do conhecimento de Deus, porque eles são espíritos, são anjos, estava junto com Deus. Então não há mais salvação para Satanás e os seus anjos, que agora neste momento o trono de Satanás está no inferno, e muitos demônios lá atuando, e muitos demônios subindo para a terra, assolando a terra, mas os seus juízos já estão decretados. E nós aprendemos isso para a nossa vida. Não existe predestinação. Isso é uma doutrina de engano e de mentira. Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. E para não ficar na minha palavra, mas eu estou pregando a Bíblia, eu quero compartilhar com você 3, versículo 17 de João, está escrito: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor não veio para condenar o mundo. O que é o mundo? Está se referindo à humanidade, o ser humano. Ele veio para salvar e não para condenar. Agora eu te faço uma pergunta, deixo uma pergunta neste vídeo: por que muitos estão se perdendo? E por que muitos hão de se perder? Essa pergunta para nós dar continuidade a esta palavra. Porque se o fogo eterno não foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para os homens, por que muitos estão descendo ao inferno agora? E por que muitos, naquele grande dia, será jogado no lago de enxofre, fogo ardente, e queimará pela eternidade? Por que muitos vão para lá? E por que muitos estão descendo ao inferno agora? A própria palavra de Deus, ela faz pergunta e ela mesma responde. João capítulo 3, a partir do versículo 19, está escrito assim. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 19, está escrito assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Preste bem atenção. O versículo 20 vou ler: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O versículo 19, o versículo anterior, vou voltar. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens fizeram o que? Amaram. Há um amor pelo pecado, há um gozo pelo pecado. O pecado ele é tão bom que ele é satisfatório à nossa natureza humana. Como diz o texto, e a condenação é esta. O Senhor está dizendo através da sua palavra: os homens se perderão a salvação por isto. Porque a luz vê o mundo, que é a luz, a palavra, Jesus Cristo. João capítulo 9 diz: eu sou a luz do mundo. Ele é o verbo, a palavra é o verbo, a palavra de Deus é a palavra viva, é o Cristo. Então ele vê o mundo, nós temos a palavra, nós temos a luz, que é a Bíblia, nas suas mãos, é o manual da salvação. Só que há um amor e um gozo pelo pecado, como diz o texto de capítulo 3 de João, versículo 19. Então há um gozo, há um apego ao pecado, e porque quem ama não quer
não quer ficar longe. Quem ama quer estar abraçado. Quem ama quer agradar. Quem ama quer estar perto. Então, assim como nós podemos amar a Deus, por isso o fruto do Espírito, primeiro é o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. É o primeiro fruto do Espírito. Mas existe o amor pelo pecado. E este amor pelo pecado tirará muitas pessoas da presença de Deus, levando essas pessoas à condenação eterna. Os prazeres momentâneos, as festinhas, as rodas de escarnecedores, o prazer da droga, o prazer da bebida, o prazer de se prostituir com a mulher que não é sua, o prazer de trair a sua esposa ou de trair o seu esposo, tudo isso é satisfatório à natureza humana, mas o teu espírito está sufocado pelo pecado, que só pode ser curado e revogado toda sentença pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Esse foi o propósito pelo qual ele morreu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus, Ele quer te salvar, mas muitos perderão a salvação por causa do amor ao pecado. Não deixe esse amor momentâneo, passageiro, tirar você da presença de Deus, te destruir, te levar para o vale da destruição, do lago que arde com fogo e enxofre, onde todos os escarnecedores, idolatras, mentirosos, aqueles que não aceitam a mensagem da cruz, estão descendo no inferno agora, e naquele grande dia, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte pela eternidade. Não queira isso para a sua vida. Se converta dos seus caminhos, entrega a tua vida ao Senhor, deixa o Senhor Jesus conduzir a sua vida por intermédio do Espírito dele, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.